Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com a nossa série Conhecimentos, Filosofando a Espiritualidade. Hoje nós vamos tratar da questão da existência e da dualidade. Todos os processos que ocorrem no fluxo existencial se baseiam na polaridade, nesse aspecto entre o alto e o baixo, o belo e o feio, o bom e o mal, o verdadeiro e o falso, enfim. Saúde, doença, todos os processos que nos envolvem têm essas características no fluxo da existência. Mas nós fomos condicionados a pensar assim. Nós fomos doutrinados a pensar que a vida se restringe a esse mundo dual. O grande problema quando a gente vive, né, dentro da dualidade, e aqui eu preciso esclarecer um aspecto, há de fato fatores, né, aspectos que nos são inerentes nesse sentido, ou seja, a gente nasce e morre, a gente é novo, torna-se velho, né? Ou seja, há uma dualidade geneticamente programada, mas do ponto de vista da consciência, do ponto de vista da mente espiritual, né, do nosso contributo mental, que não nasce com o corpo físico, ele é atemporal, ele pré-existe à existência do corpo e sobreviverá à dissolução dele. Esse ponto aqui, a nossa natureza mais profunda, né, é que deveria nortear a nossa existência. Não como um artigo de fé, ou não como mais uma crença a ser estabelecida, mas como um ponto de superação, de ultrapassagem dessa dualidade que a gente está aqui falando para vocês. E eu, como eu disse há pouco, esse condicionamento foi tão bem elaborado, ele foi tão bem posto, né, que nós não sabemos mais raciocinar em função de uma terceira forma de ver as coisas. A gente acha que está tudo bem porque existe o certo e errado. Existe o belo e o feio. E a gente não compreende uma terceira maneira de objetivar as coisas, né? De dar concretude às coisas. Todos os grandes sábios da história da humanidade fizeram referência a que nós saíssemos desse estado dual. Jina Mahavira, Pitágoras, Siddhartha Gautama, só para ampliar um pouco essa reflexão, o próprio Siddhartha Gautama, quando faz o seu processo de autognose, de autoconhecimento, né, passa anos meditando, buscando uma maneira de fazer com que o ser humano supere o sofrimento e a dor, ele percebe uma coisa muito simplória até. Ele percebe que não há espaço para a gente se polarizar nas extremidades, porque qualquer valor polarizado, e quando essa polarização é feita de maneira muito intensa, a gente perde a noção do outro, né? Ele então percebeu que o melhor caminho é o caminho efetivamente do meio, ou seja, evitar os extremos, evitar a noção de que um lado está perfeitamente correto e que o outro está errado, ou de que existe um lado certo, uma verdade pronta e acabada, e de que o outro estará fadado a não ter nada a contribuir. Hermes Trismegisto, Tote Mercúrio, né, também fez referência a gente superar esse aspecto dual, quando ele falava que todos os pares de opostos podem ser reconciliados, né? Todas as dualidades podem ser reconciliadas, por quê? Porque, em essência, a natureza de tudo que existe é uma só. Os graus de manifestação das coisas, dos objetos, das leis do universo, vamos assim dizer, é que variam, né? Então, qual é o limite, por exemplo, entre o frio e o quente? Qual é o ponto exato entre a beleza e a feiura, né? Qual é o ponto exato entre o certo e o errado? Para Hermes, para Siddhartha, para Jina Mahavira, para o próprio Platão, que muitos o acusam de ser dual, mas Platão, quando se referia ao mundo das ideias, né, ele se referia a que o ser humano entendesse que existe um espaço de existência que está além da mera manifestação dos objetos, das formas, dos seres com
com algum tipo de manifestação mais concreta. Ele dizia, existe uma realidade que transcende isso que a gente está vendo. Então, se você pega uma flor, há a ideia da flor que subjaz a própria flor em si. Há um arquétipo da flor, há um arquétipo do sol que subjaz a ideia do sol, há um arquétipo para tudo que existe. Por quê? Porque, em tese, tudo o que existe foi pensado de algum modo. Se nós quisermos fazer referência ao Pai e Mãe Amantíssimo, aquele que nós conhecemos na tradição espiritual como sendo Deus, a deidade, esse Deus incognoscível, é ele o grande projetor, né, de qualquer tipo de existência em última análise. Ainda que ele delegue a criação dos mundos para os demiurgos e filhos criadores, né, mas a ideia de uma vida estabelecida a partir de outros seres parte dele. E ele teve que pensar isso de algum modo. Os outros seres, esses demiurgos, se encarregaram de dar forma e lei ao que ele havia originariamente pensado. Portanto, existe um valor que transcende a dualidade, que é o valor do três, que é a trindade, ou a trinidade, se vocês quiserem. Hegel, o próprio Siddhartha Gautama e outros, por exemplo, Hegel afirma que há uma síntese que precisa ser observada a partir da tese e da antítese. Se você afirma e nega, mas se você busca um ponto de compreensão entre aquilo que você afirma e nega, você gera um elemento novo no contributo existencial. O que isso quer dizer? Que nós precisamos entender a vida com um olhar desapegado. E o fator principal que envolve a existência é a nossa condição de criar o novo, ou de emanar o novo. Nós somos co-criadores de realidades. Mesmo que a gente inconscientemente nós não estejamos percebendo que nós estamos emanando e criando por meio do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional. E esse é um grande problema da humanidade, né? Porque nós, inconscientemente, vamos gerando faixas de realidades ou painéis existenciais complicados por causa da nossa invigilância. E na medida em que a gente, pelo menos, faz algum tipo de exercício para medir aquilo que a gente realizou, ou que está fazendo, é a velha questão da gente se auto-observar, né? E nesse processo de auto-observação existe esse valor trinitário, né? Esse valor do três. Por quê? Porque quando você se auto-percebe, você tem que criar uma certa distância de você mesmo. Um certo grau de isenção, não, mas de imparcialidade, né? Eu vou julgar os meus atos como se fosse outra pessoa, me desidentificando das minhas próprias atitudes para que eu possa filtrar melhor aquilo que eu estou realizando. Porque se eu sempre tomar partido por aquilo que eu faço, eu vou ter a tendência, e nós teremos a tendência, de colocar panos quentes, né, de suavizar os nossos defeitos e de engrandecer ainda mais as nossas possíveis ou supostas qualidades. Quando a gente faz um processo de auto-observação, que se baseia no autoconhecimento, a gente precisa ter a ideia de que essa desidentificação, esse desapego dos aspectos duais é fundamental. Existe o eu, baseado na personalidade transitória, que cria uma forma que se identifica com ela, com o nome, com trejeitos, com o modo de pensar e ver a vida, e existe aquele que observa essa personalidade. A tradição até tem um termo para isso, seria o observador silencioso, dentro de alguns conceitos, tá? Porque esse termo observador silencioso tem outras significações. Mas aquele que realiza esse ato de autopercepção com um certo cuidado em não se identificar com você mesmo, ou seja imparcial na sua própria análise da vida, né? Ou seja, busque retirar desse pensamento que você está observando, ou dessa atitude, que não é você que é alguém, porque nós somos muito hábeis no julgamento dos outros, né? E somos cirurgicamente capazes de detalhar as atitudes alheias, porque é mais fácil acusar o outro. Nós sentimos até um certo prazer em julgar alguém, mas quando a gente volta a atenção para nós mesmos, a gente não tem esse mesmo deleite, né? A gente não se contenta
em perceber as próprias mazelas que a gente está gerando ou emanando. Então, a existência, de fato, ela tem essa dualidade, né? Mas é imperioso, é importante, é recomendável, fundamental que nós venhamos a eleger um terceiro observador, um terceiro espectador, e o espectador aqui não é passividade, é a percepção ativa do que esse ego, essa personalidade produz, né? Não é a mera expectação de estar observando não é a mera expectação de nós estarmos ali apenas observando, mas é o uso de um outro elemento fundamental, que tem a ver com a vontade. Por quê? Porque a vontade nos capacita, né, a quebrar esse ciclo vicioso, né, a destruir, entre aspas, ou desintegrar esse processo de dualidade que a gente cria. Então a gente faz assim: eu tenho isso, eu tenho defeitos, eu tenho qualidades, aí eu tenho atitudes que eu não gosto em mim, mas aí eu estou observando quais são as atitudes, eu estou procurando ser o mais isento, mais imparcial, mas não adianta apenas mapear ou escanear. Agora vamos usar a vontade, ou seja, vamos estabelecer uma certa disciplina, mesmo que no começo nós sejamos falhos nisso, mas é importante começar, uma certa disciplina para, com o uso da vontade, a gente criar uma nova trilha existencial, um novo eu emergindo, uma nova estrutura psíquica vindo a surgir, mesmo que no início isso seja feito de uma maneira muito tacanha, né? Com muita dificuldade, não importa. O velho Lao Tse costumava dizer que a gente precisa perceber o tal da existência e só no ato da percepção a gente poderá trilhar esse tal. Ou seja, vamos perceber, né? Vamos primeiro mapear e depois usar a vontade. Eu hoje não vou mais fazer isso. Eu estabeleço, você pode até escrever, eu hoje não mais realizo esse tipo de atitude comigo mesmo. Aí você escolhe uma coisa, não precisa de início começar a criar várias transformações, porque isso não tem resultado satisfatório. Comece com uma atitude, um defeito que você acha que você precisa destituir ou deixar de dar força a ele, né? Comece com um aspecto. Vá, por exemplo, se você tem mania de comer muito, ou se você tem mania de falar e tagarelar muito, procura ficar mais silencioso nesse dia, né? Procure observar mais as suas atitudes. Se vier o ímpeto de você falar, dá um jeito, inventa uma desculpa para você não ter essa vontade de ficar o tempo todo comendo ou falando, né? O importante é que você inicie algum tipo de disciplina. No caminho espiritual, a disciplina ela é fundamental. E disciplina não é sinônimo de rigor, não, como as pessoas normalmente pensam. A disciplina é sinônimo de você organizar o que você deseja para você, para a vida. É você ter um mínimo de organização. Um mínimo de organização. E no que se refere à disciplina espiritual, a gente precisa ter essa noção de que, bom, eu não posso aceitar tudo que me vem à cabeça. Eu não posso fazer tudo o que eu desejo, porque há implicações éticas, inclusive. Eu vivo numa realidade plural, convivendo com outros seres. Será que eu posso fazer tudo o que eu desejo? Vivendo num mundo onde há uma limitação de convivência, onde o meu agir inevitavelmente repercutirá no outro. Então, assim, ter essa noção é maturidade espiritual. Essa noção, o quê? De olhar de fora o mundo. Existe o mundo e existe o eu. O nosso eu está inserido no mundo. O mundo tem os seus fatores externos. Nós emanamos fatores para esse mundo, nossas energias, nossos valores, nossos pensamentos e atitudes, mas o mundo também, ele nos carrega, né? Ele nos impõe determinados limites e situações que a gente precisa saber administrar. Então, o eu, personalidade,
o eu profundo espiritual e o eu mundo, esses três aspectos aqui, eles precisam ser mapeados, conhecidos, percebidos o mais diligentemente possível. E quando esse mapeamento for realizado, aí você inicia todo o processo do uso da vontade, que é cortar, né? Um dos símbolos da vontade é a espada, né? Vocês já leram sobre o mito de Excalibur? Excalibur, a espada do rei Arthur, representa a vontade, o uso da razão também, inclusive. E quando você usa essa espada cortando, retirando, ressignificando os aspectos da sua existência, por mais que haja uma dificuldade, mas iniciar, como eu falei, é importante, você se transforma em um outro ser. Você gera uma outra realidade, um outro eu vai emergindo com o passar do tempo. Mas por que isso? Primeiro, porque como esse condicionamento foi estabelecido para deixar a humanidade obediente, presa e cega, se a gente não criar, gerar um terceiro elemento, um terceiro nível de consciência, um terceiro perceptor, os fatores que determinam a Matrix, os fatores que determinam esse agrilhoamento do ser humano, vão permanecer. Né? Não há liberdade quando os valores estão pré-estabelecidos. Só há liberdade quando você transcende essas regras impostas, você cria um módulo, um nível de conduta ética, por exemplo, no fluxo existencial, que o capacita a agir como alguém fora da caixinha. E o sistema não gosta de pessoas que saiam dos valores estabelecidos, da atitude gregária, da atitude homogênea. A homogeneidade de comportamento não é evolutiva. Se todo mundo age conforme todo mundo está agindo, todo mundo diz amém, todo mundo aceita de forma imperiosa as coisas, a realidade se torna uma automação. Né? Nós estamos nos automatizando. Nós não estamos tendo autonomia, ao contrário. Um ser autômato age em função de programas pré-estabelecidos e não consegue agir fora disso. Um ser humano não é um autômato. Por mais que haja uma genética que nos impõe determinadas coisas, mas a nossa consciência, a nossa condição espiritual e mental não é produto da nossa genética. É o contrário. Nosso mundo espiritual, a nossa realidade mais interna, mais subjetiva, é que emana a realidade objetiva. E é a partir dessa percepção que a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Um exemplo, se você está numa espécie de carruagem, né? O cavalo ali conduzindo a carruagem, você é o condutor. O cavalo tem que obedecer ao condutor. E não é o cavalo que tem que dizer para onde você, como condutor, tem que ir. O cavalo seria a representação do ego, da personalidade, né? E você é o condutor, usando da vontade para administrar o cavalo ego, a personalidade. Né? Então, mas isso tem que ter o quê? Uma ultrapassagem, uma saída da realidade entre aquilo que você vivencia e o que você é. Quer ver uma coisa? Nós temos a mania de dizer assim: eu sou isso, eu sou fulano de tal, eu estou com dor no corpo, eu estou sentindo dor no braço, eu estou doendo. E a gente não consegue perceber que o corpo que nós habitamos não é o nosso eu. Então a gente diz que eu vou ao banco. Não, você vai ao banco, mas você vai utilizar o corpo como veículo para ir ao banco. Eu estou com 33 anos. Não, você não está com 33 anos. O seu corpo está com 33 anos e é ele que completa um ciclo cronológico. Você não tem idade, porque o seu eu verdadeiro, que transcende a essa configuração holográfica da Matrix, não tem tempo, é eterno. Esse seu eu é imortal, ele apenas está estagiando na matéria para aprender e desenvolver certas habilidades, para reconstituir, reconstruir, reconfigurar o seu próprio processo de vida, auxiliando o todo, e na medida que isso é feito, a gente tem uma outra
forma de agir, de existir e de ser. Portanto, a existência, ela tem o seu valor dual, e, e isso a gente não pode negar, mas efetivamente nós só poderemos viver, porque nós estamos sobrevivendo no mundo dual. A vida só inicia mesmo com a percepção no três, com a percepção trinitária, porque sou eu vendo o que eu estou construindo e percebendo o que esse eu está construindo no mundo. É o eu interno, o eu personalidade e o eu mundo. Esse eu interno aqui precisa ser um observador imparcial. Os hindus têm um conceito sobre isso, eles chamam isso de purusha, né, que é o espírito, né, a pessoa interna. Né? Use o seu purusha para observar o máximo que o seu ego, na realidade, faz. Aí existe a realidade externa, que não é um outro elemento. Existe você enquanto força, quanto persona, né, quanto eu persona, e esse eu mais interno, que tem como função gerir o ego e, portanto, não destruí-lo, como os ascetas da antiguidade pensavam e alguns ainda pensam. Se você destruir o ego, como é que o eu profundo vai se manifestar? Se você destrói o desejo, como é que você vai se estimular para fazer as coisas? Contudo, você precisa dar ao desejo um certo espaço de atuação, observando o que esse desejo produz e não dando exclusividade para ele. A mesma coisa se refere à nossa condição egóica maior. O ego não é o nosso inimigo. Ele precisa se tornar o nosso servo. Como está muito bem descrito no Bhagavad Gita, a Canção do Mestre, que é um dos capítulos, né, do Mahabharata, que é um livro épico da tradição hindu, quando Krishna incentiva Arjuna a agir pela reta ação. E a reta ação é desapegar-se de qualquer fruto da ação, observando a ação em si com o máximo de imparcialidade possível. Ou seja, é você não tomar partido e não se identificar emocionalmente totalmente com as circunstâncias. É óbvio, é claro, é simplório que a gente compreenda que a gente acaba se identificando mesmo, mas qual é o pulo do gato? O pulo do gato é você se reformatar o mais rapidamente. É você ter a consciência, bom, aqui eu me identifiquei, aqui eu vou agora tomar essa atitude, não vou mais me identificar, vou ficar mais atento. Você recebe como um boxeador a pancada, né? O golpe, mas você se refaz, se levanta e continua na luta. Como nós, seres humanos, não somos seres perfeitos, então temos que agir com aquilo que é a nossa realidade interna e aquilo que a realidade externa nos impõe como limites. Né? Se nós somos capazes de ir além do ponto de vista consciencial, a realidade material não, ela impõe limites. Mas nós poderemos, bom, eu sou imperfeito, mas eu posso me levantar, eu posso aceitar esse golpe que me foi desferido, eu me identifiquei com as palavras de alguém, eu me identifiquei com uma circunstância que atingiu a muitas pessoas, eu fiquei emocionado, ótimo, mas agora eu me reconstituo, eu me refaço, e é esse o grande lance, é isso que se pede, é que a gente tenha essa atitude de se levantar, né? De não ficar ali vitimizado, resmungando, achando que a vida não presta, que as pessoas não prestam. Eu sei que a vida é caótica, a vida é muito caótica aqui na Terra. Mas, efetivamente, somos nós os construtores dos novos edifícios existenciais que a vida reclama. Nós somos os escritores das páginas de um livro que precisa ser escrito infinitamente. Se o passado me influencia, o presente me liberta. Porque se eu tenho o poder do agora, ou seja, se eu coloco o foco no que está acontecendo, mesmo que o passado não tenha sido bom, o meu presente reformatará o meu passado. E como é que eu faço isso? Saindo dos painéis da dualidade,
observando a condição excelsa de você pensar para além do estabelecido, de você ver de fora. Bom, vou ver Josiane agora de fora. Vamos colocar aqui as atitudes de Josiane. Isso, sem colocar véu, sendo objetivo, sendo claro, sendo franco. Eu tenho essas e essas atitudes aqui que não são boas, eu tenho essa e essa outra aqui que parecem ser boas atitudes, vou reforçar mais isso aqui e vou tentar diminuir o hiato em relação aos meus defeitos, ou fazer com que esses defeitos tenham um espaço menor dentro da minha consciência. Então, a existência e a dualidade, ela precisa ser adicionada a um valor trinitário, né? Ela precisa ser adicionada a uma compreensão mais abrangente, a uma compreensão mais, eu diria, total, né? Porque total aqui no sentido de maior percepção, de maior universalidade, né? Porque na medida em que nós vamos expandindo o grau de observação das coisas, nós evoluímos. Então, se a gente entra numa discussão ideológica, política, né? E as pessoas estão numa fase de muita discussão nesse sentido, é porque a gente está reduzindo o espectro ideológico à nossa opinião e cada vez mais destruindo, aniquilando, rechaçando, jogando fora a percepção alheia, como se a do outro fosse a mais errada, ou a errada e a nossa fosse a correta. Isso é prisão mental. Isso é um processo que nos torna mais idiotas. E é um processo que nos torna mais reféns da Matrix, né? Então, observar de fora, ou seja, compreender que, tá, ok, estamos na dualidade, mas aqui eu vou criar um terceiro elemento para ver o que está acontecendo. E qual é o processo que nos deixa presos? A emoção. A emoção é a grande batalha de Kurukshetra, né? É o grande objetivo de superação. A batalha de Kurukshetra também está descrito no Bhagavad Gita, no Mahabharata. É onde os Kauravas e Pandavas se encontram para entrar em litígio, né? Ou seja, Arjuna e Krishna estão ali no meio dos dois exércitos. Arjuna e Krishna representam um terceiro elemento, terceiro observador, terceiro espectador, terceiro perceptor. Estão ali, no meio, observando a dualidade. O caminho do meio de Siddhartha Gautama é o terceiro observador, é o terceiro consciente. Peraí, eu não vou tomar essa atitude extremada nem a outra. Eu vou observar aqui, fora das duas. Mas isso não é... Você não está tendo coragem. Você está tendo uma atitude covarde. Você está em cima do muro. Na verdade, você é o mais corajoso. Por quê? Porque você está indo para um lado onde exige coragem para mudar e desidentificação da zona de conforto. É muito fácil eu me polarizar. É muito fácil atacar o outro. É muito fácil acusar o outro de que ele não presta ou de que está errado. Mais difícil é reconhecer efetivamente onde eu estou errando e começar a aceitar os pontos positivos que o outro possui. Isso aqui é evolutivo. É sinônimo de maturidade e altivez espirituais. E é isso que se exige. Quando eu falo se exige, é isso que se pede. Os mestres pedem que nós realizemos esse tipo de trabalho, porque cabe-nos, enquanto uma raça pensante, dotada de racionalidade, né, ter esse grau de abstração das coisas, de desidentificação, de superação desses painéis de atualidade, né? Então, penso que a nossa reflexão de hoje ela tenha sido útil na compreensão desses elementos, né? O importante é que nós usemos a nossa capacidade reflexiva e a nossa percepção, vigilância, né? O orai e vigiai das escrituras é justamente perceber. É perceber o porquê que eu agi de determinado modo e quais os motivos que estavam por detrás da ação. Por que eu agi daquela forma? O que me motivou a agir? Aí você vai anotando. Mesmo que seja uma coisa
uma vez por dia que você anota, mas já serve você fazer isso. Hoje eu agi assim, agora eu vou tentar entender por que eu agi daquele modo com ciclano e fulano. Por que eu agi daquele modo? O porquê das coisas é fundamental. É onde a gente começa a se libertar, é onde a emoção não fala tanto, ela fica de modo periférico. Okay? Então, em um outro momento, a gente retorna aqui com a série Conhecimentos, Filosofando a Espiritualidade, no nosso Centro de Estudos Fênix. Espero que tenha sido útil. Em outro momento, a gente aparece. Um abraço, pessoal.